Democracia corintiana como um movimento de 2 anos marcou um país para sempre. Em meio à ditadura militar, um movimento que proporcionava a democracia em um dos maiores clubes do futebol brasileiro. Do roupeiro até o diretor de futebol, todos tinham o mesmo peso nas votações. Ficou curioso? Vem com a gente do Arquibancada Mista para mais uma Arquibancada Curiosa conhecer sobre essa história. Sabe, eu nasci corintiano, podes crer, eu não me engano, já virou obsessão, Badamauê. Durante a ditadura militar, iniciava um movimento conhecido como Democracia Corintiana, mais precisamente na década de 80, um movimento que durou de 82 a 84, que marca o futebol e a democracia brasileira até os dias atuais. Idealizado e formado por jogadores como Sócrates, Vladimir, Casagrande, Birubiru, Zé Maria e Zenon, que lutaram pelas diretas já. Mas antes de explicar um pouco mais sobre esse negócio de democracia corintiana, vamos dar uma breve recapitulada no que rolava no Brasil naquele momento. A ditadura militar no Brasil, um regime totalmente autoritário que durou de 64 a 85, o período foi marcado por violação dos direitos humanos, repressão, terrorismo de Estado. O regime durou de 1 de abril de 64, que parece até um pouco de piada, até o 15 de março de 85. Segundo relatos publicados pelo Departamento de Documentação Histórica da Fundação Getúlio Vargas, os militares envolvidos no golpe de 64 justificaram suas ações afirmando que o objetivo era restaurar a disciplina e hierarquia nas Forças Armadas e deter a ameaça comunista que parava sobre o Brasil no governo João Goulart. Em uma época em que o voto era negado, o Corinthians estabeleceu um sistema onde todas as decisões do departamento de futebol seriam escolhidas por votação, de modo onde todos os participantes, dirigentes, atletas ou equipe de apoio, tinham direito a um voto. E o voto era igual mesmo. Eu era o único jogador de seleção do Corinthians. Eu tinha o mesmo peso que tinha o terceiro goleiro. Tinha o mesmo peso que o cara que limpava a minha chuteira. E tinha o mesmo peso que o diretor do clube. O Corinthians vinha de uma campanha ruim no Campeonato Paulista e Brasileiro. A crise do Corinthians aumenta e amanhã o técnico Brandão deve pedir demissão. O time está fora das finais da Taça de Ouro com a derrota de hoje para Ponte Preta, o primeiro... Quando acabava o mandato do presidente Vicente Mateus, e quem assumiria o cargo seria o Vladimir Pérez, que elegeu o gestor de futebol do clube, o sociólogo Adilson Monteiro Alves, que costumava ouvir as opiniões dos jogadores sobre os mais diversos assuntos relacionados ao futebol. Essa foi a alavanca para que a democracia corintiana entrasse em ação. O movimento foi fortalecido pelos atletas, que logo se espalhou pelo clube inteiro. O Corinthians representava uma força política bastante intensa no período da ditadura. Assessorados na parte do marketing pelo famoso publicitário corintiano Washington Oliveto, que, aliás, criou o termo democracia corintiana. Os jogadores vestiam camisas por baixo da camisa de jogo com os dizeres: "Eu quero votar para presidente e direta já". A diretoria do Corinthians recebeu um telegrama do CND proibindo inscrições nas camisas que façam propaganda política ou religiosa. Dessa forma, o Corinthians estaria proibido de usar nas suas camisas a expressão democracia corintiana. Mas democracia não vale nada, né? Nem a nível de publicidade. A luta não parou por aí. Não bastava que a democracia reinasse apenas dentro do Parque São Jorge. O próximo passo era colocar um ponto final na repressão vivida em todo o país. Com isso, os integrantes do movimento participaram do comício pela direta já e reivindicaram a aprovação da emenda constitucional Dante de Oliveira. Emenda essa que propunha, entre outras coisas, que a eleição presidencial fosse realizada por voto direto em novembro de 84, algo que não acontecia desde 1960. O movimento ganhou a simpatia de outras pessoas influentes. Os principais exemplos são a cantora Rita Lee, o jornalista Juca Kfouri, além do publicitário Boni e Washington de Oliveira. O resultado do movimento foi o primeiro lugar no Campeonato Paulista de 82 e 83, saindo em ambas ocasiões vitorioso sobre o rival São Paulo. E ainda em 82 tivemos a gigante goleada em cima do Palmeiras por 5-1. Quinto do Corinthians do Morumbi. Na final de 82, no primeiro jogo realizado no dia 8 de dezembro, vitória alvinegra por 1-0, com um belo gol de Sócrates. Depois, na segunda partida, realizada no Morumbi, no dia 12 de dezembro, outra vez deu Corinthians 3-1, com 2 gols do raçudo Birubiru e um de Casagrande, que foi a revelação e artilheiro do campeonato com 28 gols. Era o 18º título paulista da história do clube e foi uma bela campanha.
Em 40 jogos, apenas 6 derrotas. Final de 83. A primeira partida da final aconteceu no dia 11 de dezembro. O Corinthians venceu por 1-0 com gol de Sócrates aos 33 do primeiro tempo. A segunda partida foi realizada no dia 14 de dezembro. O Corinthians entra em campo com a faixa que entraria para a história do clube e para a história do futebol. Ganhar ou perder, mas sempre com democracia. Era o auge do histórico movimento liderado por Sócrates e Casagrande. O empate dava o título ao Corinthians. E com o empate 1-0, a democracia conquistava o segundo título paulista e o São Paulo conquistou o Bivi. Esse foi o último título da democracia corintiana. Por além de chegar às semifinais do Campeonato Brasileiro sem mencionar as quitações das dívidas que o clube arrecadava, no entanto, em 84 começava a se montar o Clube dos 13, cuja ausência do papel do presidente se colocava como impedimento para disputas dos torneios nacionais. Em 84, Sócrates prometeu que só deixaria o Corinthians para atuar no exterior se a emenda Dante de Oliveira não fosse aprovada. No entanto, seu plano foi frustrado e o ídolo alvinegro foi para a Fiorentina da Itália. Depois disso, a democracia corintiana foi se desfazendo. O Casagrande também despediu-se do clube e foi para o rival São Paulo em 85. O então presidente Vladimir Pires tentou lançar Adilson Monteiro Alves como seu sucessor, mas foi derrotado nas eleições. Além disso, novos modelos gestores, a exemplo dos modelos europeus, entravam nos clubes brasileiros, contribuindo para o fim da democracia corintiana. A derrota de Alves colocaria a pá final no movimento. Ele foi uma figura fundamental para a implementação das ideias, até então revolucionárias. O diretor de futebol costumava se reunir com os jogadores mais politizados, logo ficou convencido de que as opiniões dos atletas e demais colaboradores da equipe deveriam ser ouvidas. Porém, mesmo com um final que não esteja nos livros de contos de fadas, a democracia corintiana deixou um legado para toda uma geração de amantes e torcedores do futebol, algo que quebrou as quatro linhas. Foi além até das arquibancadas, um legado histórico e para sempre será lembrado. Corinthians é muito mais que um clube de futebol. O Corinthians é uma religião, é uma grande nação, mas muito mais que isso, o Corinthians é uma voz, o Corinthians é uma força, é uma forma de expressão que a sua população tem.